comentando Ezequiel 1. Estudaria muitos livros. São 2 livros que eu gostaria de deixar um comentário antes de morrer. É o livro de Jó e de Ezequiel. Comecei fazendo do livro de Jó. Já estou pelo capítulo 19, não sei quando chegarei ao 42. Deus nos ajuda. Então eu estudaria muitos livros, mas numa linguagem resumida. Eu não digo superficial porque estou fazendo com boa vontade. Eu vou comentar um pouco sobre a primeira impressão que tenho ao olhar o primeiro capítulo de Ezequiel. Tem que ser no diálogo, porque é muito extenso. Mas eu sei que depois eu vou pegar esse áudio, ouvir e começar o comentário mais ou menos nestas mesmas palavras. Deus quis mostrar para Ezequiel a grandeza da sua presença, da sua ciência, da sua potência e mostrar a total impossibilidade de o homem conseguir escrever ou descrever Deus ou lhe contemplar com olhos naturais. Aí começa com o básico para o homem, que é o 4. O 3 seria divino e o 7 começa com o 4, que é mais humano. Ele mostra 4 rostos. É só pensar nas funções que tem um rosto, que tem a face, ou que tem a cara, ou de tudo quanto se compõe um rosto, para vê-lo aplicado de 4 lados, para cobrir o redor e o derredor. Aí diz que cada um andava em frente para o seu lado, e não se viravam quando andavam. Andava em frente para o lado do principal e para o seu lado, porque cada 4 rostos, ou 4 rodas, ou 4 olhos, gerava outros 4, que preencheria, lógico, o lado que ficaria vazio na versão ou na visão humana, porque o homem tem 2 olhos postos à frente. Eu creio que atrapalharia muito se tivéssemos olhos nas laterais e na retaguarda. Então não precisavam se virar, porque para qualquer lado que este ser se movesse, ou se deslocasse, ou se ampliasse, dava para fazê-lo de frente, como quando nós contemplamos de maneira frontal o que nos interessa. E estavam sobre eles 4 rodas, cada uma se ia para o seu lado. Então, do mesmo jeito que cada rosto ia para os seus lados e para frente, lógico, assim as 4 rodas. Rodas, no lado humano, é um movimento contínuo, a figura geométrica que mais dá possibilidade de deslocamento
e como ultrapassar obstáculos ou como ser removido qualquer elemento pesado. E ia para o seu lado. Para Deus, o moto contínuo da vida e do viver, porque todas as coisas que existem, sejam físicas, espirituais, palpáveis ou não, até ilusórias, giram da direita para a esquerda em torno de si mesmo, em torno de uma maior. Cada uma se ia para o seu lado. E também não se viravam em outra direção. Então tínhamos, ou Ezequiel estava vendo, rodas se multiplicando em 4 mais 4 mais 4, sem a menor necessidade de se virarem para outra direção, para proporcionar ao rosto que estava sobre ela a visão, eu diria quadriculada, de cada direção que tomasse que tomar. Na forma mais simples de entendimento, significa que Deus continua crescendo. Deus continua desconhecido por se conhecer. Deus continua maior. A cada momento nosso, a cada segundo nosso, a cada dia nosso, a cada hora nossa, a cada século nosso, Deus continua crescendo. Nele e por Ele e para Ele, Ele é o total do lugar do crescimento ou da concepção de crescimento, se houvesse isto para o Todo-Poderoso. Este Deus continua crescendo, se entende por Deus, continua se revelando ainda hoje em todos os quadrantes. Assim como 4 rostos e 4 olhos e 4 rodas, que continuamente se multiplicam 4 mais 4 mais 4, Deus continua se revelando ainda hoje dentro de cada pessoa, dentro de cada ser, cada elemento que conceber a existência de Deus ou a vida de Deus, por causa da diferença entre existir e viver, porque há muitos elementos que não têm vida, mas existem, e tem outros que são alma, mas não se movem por si mesmo, ou não têm vida própria. Aprendemos isso na questão do Sol e da Lua. E Deus continua se revelando ainda hoje a todos os quadrantes, a todas as pessoas, em todos os lugares que se fizer concebível. E isso também é uma descrição da eternidade e da infinitude de Deus. E peço perdão por falar em infinitude, porque seria uma capacidade de ser infinito. Mas Deus é e o é, não por capacidades, por medidas, por escalas, por termos que consiga definir. Ele é indescritível. É a descrição maior dele. Deus é inenarrável. É a narração melhor que temos. É uma descrição da eternidade e da infinidade, infinitude e infinito de Deus. Ora, rodas com olhos por dentro e por fora é a grandeza infinita da ciência de Deus. Porque o Senhor tudo sabe. O Senhor sabe todas as coisas, de todas as pessoas, de todos os elementos, de todos os seres, de todas as concepções de existência, que tem a ciência, que tem a memória,
que tenha cognição, lógico que a gente vai para os limites da expressão humana, o que qualquer elemento ser souber entender, conhecer, primeiro conheceu Deus. Primeiro Deus conheceu. É conhecimento de Deus nele. Ele sabe. Faz parte do saber de Deus todo o conjunto que formar algum ser, qualquer ser ou quaisquer seres. Grandeza infinita da ciência de Deus. Os homens dizem que é o Evangelho quadrangular. Lógico, o Senhor é um Deus manso e humilde de coração. Ele ocultou dos sábios e revelou aos pequeninos. Assim, quer a linguagem seja de um pardal ou de uma águia, o Senhor é a notícia, é a boa notícia que de forma quadrangular se espalha por todo o universo, de todo o tempo, todo lugar, todas as dimensões, de todas as formas. Mas na revelação, vemos que Jesus Cristo é o centro do tempo. E pararíamos nesse centro do tempo e comentaríamos muito sobre ele. Porque vai continuar sendo o centro de tudo o quanto se falar sobre ele. Jesus Cristo, o centro do tempo. Ainda falamos mais. Jesus Cristo, o centro do tempo. Tudo quanto o homem vê, ouve, prova, sente, percebe e se expressa, tem princípio e fim, dentro e fora, em cima e embaixo. No seu tempo, do início, o meio e o fim, o meio de seu tempo é o tempo ou fração de tempo que fica entre o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o seu primeiro dia e o seu último dia, quando chegar ou quando chegou. Se o último dia já chegou, a sua vida poderá ser calculada, medida, e se achar o ano do meio, o mês do meio, ou o dia do meio de toda a sua idade. Mas a memória continua. Se em vida eterna, partindo daqui aos 969 anos, a metade dos seus dias chegariam perto de 500. Mas, sendo eterno, esse centro do tempo de qualquer ser continua se deslocando. Velocidade que não imaginaríamos, porque quanto mais longe ficar do passado, mais longe projetará o futuro. Voltando à simplicidade, nele se compreende uma eternidade antes do Calvário e outra depois. A eternidade é uma só, assim como o espaço e o tempo é um só. Mas o homem precisa de escalas, medidas e proporções para poder caber na sua mente. Assim, para se compreender a eternidade, é bom que se considere que há uma eternidade, ou que houve uma eternidade antes do Calvário e outra depois. Mas até o Calvário, no seu poder de definição de vida, de transformar a vida, de modificar vidas, de dar a vida eterna, de
abrir entrada para o paraíso. Até o Calvário se desloca dentro do tempo de cada um que ouve o Evangelho, que ouve essa boa notícia, de 4 formas principais de ser anunciada e de se anunciar. Nele se compreende uma eternidade antes do Calvário e outra depois. Aí ele fica e é e será sempre o ponto central de tudo. Porque se soubermos datar o calendário de vida, da vida na Terra, ainda que os estudiosos recorram ao carbono e outros métodos e meios, que não me arriscaria a tocar nesse assunto, eles jamais encontrarão o centro entre o início do mundo e o agora. Por causa do agora, que ele continua. E não se sabe com que velocidade. Na Terra se mede por 500 e poucos quilômetros por hora no Equador, na proximidade dele. Essa seria a velocidade do tempo por causa do dia de 24 horas. Mas fora disto, jamais o homem saberia onde está a metade do tempo entre o início da Terra e agora. Só Jesus Cristo é o ponto central de tudo.